Abaixe a sua cabeça e vamos orar. E Senhor Deus, entregamos nas tuas mãos esse tempo agora. Que nada, ninguém venha a nos atrapalhar a ouvirmos a tua voz. Ajuda-nos a nos concentrar no teu recado. Ajuda-nos a aplicar às nossas vidas o que vamos ouvir. Que a minha voz possa chegar até o final, Senhor. É o que eu peço, no nome de Jesus. Amém. Toda vez que eu venho aqui, eu lembro de muita história. Lembro quando o templo era assim, a gente entrava por ali, tinha umas salas embaixo. Lembro dos jogos congregacionais e é muita história. Muita história. Não que eu esteja ficando velho, é que eu gosto de ler livros sobre a história. Não tem nada a ver com a minha idade. E história é uma coisa muito comum, importante na África. Por isso hoje eu gostaria de contar uma história para vocês. História essa que teve um início lindo, promissor, maravilhoso. Obrigado, irmão. Maravilhoso. Uma história que pode ser a história de uma vida, a história de um grupo de pessoas, a história de uma igreja. O problema é que ela termina muito mal. O fim dela é um fim triste. E o que eu quero esta noite é andar com você por essas fases da história e vamos andar e vamos verificar em que fase nós estamos, porque todos nós estamos nessa história em uma das fases ou indo de uma para outra. Vamos lá? Vamos junto? Dona Maria? Vamos? Tá bom. Abra sua Bíblia em Atos 19. Atos 19. É ali que a história começa. Era por volta do ano 50 depois de Cristo, na terceira viagem missionária, o apóstolo Paulo chega à próspera cidade de Éfeso. Fica ali por cerca de 3 anos. Então nasce uma igreja, nasce um grupo de pessoas crentes no Senhor Jesus. Não sei se a igreja ficava no bairro do Ipiranga, não sei se a igreja ficava no Moinho Velho ou se era a igreja do Morro, não, do Barranco. Não era isso? Era isso que o pessoal chamava? Não sei, mas era um grupo de crentes no Senhor Jesus. Agora, olha como é que nasce esse grupo. Atos 19, versículo 18 e 19. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas
reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Irmãos, vocês já imaginaram um grupo de pessoas que se converte e o pessoal vem aqui, depois da confraternização, vai ter um domingo que você vem aqui e você vai dizer: eu creio em Jesus, mas antes de crer em Jesus minha vida era assim, assim, assim. Graças a Deus pelo perdão, pela transformação, eu joguei isso fora, eu parei de fazer isso. Enfim, esses irmãos amavam Jesus de um tanto que eles estavam dispostos a falar para todo mundo de Jesus, a deixar a vida antiga para trás. Esses irmãos eram às vezes perseguidos por causa de Jesus, mas sem medo eles levaram o Evangelho para toda aquela região. O amor a Jesus produzia neles fidelidade, santidade, um ministério poderoso. O pessoal, na verdade, estava vibrando com Jesus e Jesus vibrando com eles. Esse foi o nascimento desse grupo. O resumo de tudo está no versículo 20, que diz assim, Atos 19 e 20: assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Você lembra quando você creu em Jesus e Jesus era tudo? Lembra quando você descobriu João 3,16? Que versículo! E você, moça, quando creu em Jesus e leu pela primeira vez 1 Coríntios 13? Que lindo! Não é verdade? E o Salmo 23 então? Irmãos, aquele amor, aquela paixão por Jesus. Jesus era o primeiro. Jesus mandava pular na água às 5 horas da manhã, eu pulava. Jesus falava assim: vamos reunir, vamos orar às 4. Eu estava às 3:30 lá na porta, entusiasmado, vibrando, animado com Jesus. É o nascimento desse grupo. Foi o que aconteceu lá em Atos. Aqueles irmãos da igreja de Éfeso haviam encontrado a salvação, o perdão, a libertação em Cristo Jesus. Mas há um segundo passo. 10 anos mais tarde, o apóstolo Paulo escreve uma carta àquele grupo de irmãos, e a carta começa e termina falando do amor de Deus para eles e do amor deles para com Deus. Uma carta equilibrada. 3 primeiros capítulos doutrina, 3 últimos capítulos prática, mas a primeira parte falando a respeito do amor de Deus, segunda parte falando a respeito do amor a Deus, e é a carta aos Efésios. Abra lá, por favor, carta aos Efésios. É a segunda fase da nossa história. Essas pessoas agora entendem melhor o amor de Deus e entendem melhor o amor a Deus. Essas pessoas perceberam que amar a Deus tem mais consequências. Amar a Deus, seguir a Deus, tem consequências práticas na vida pessoal, familiar, no emprego, na profissão. Hoje essas pessoas é um grupo maduro. Então teve o nascimento. Agora a segunda fase é o amadurecimento.
elas não estão só mais apaixonadas por Jesus, hoje elas amam a Jesus. E amor de verdade é mais profundo do que paixão. Elas têm mais razões para gostar de Jesus. Elas entendem mais o amor de Jesus. Elas perceberam o que significa seguir a Jesus. Elas têm mais base doutrinária. Elas têm mais base de vida transformada. Elas têm mais constância. Esse grupo de pessoas é um grupo extremamente maduro, mais aprofundado. Jesus agora de fato é o centro da vida delas. Talvez o resumo seja Efésios capítulo 6, versículo 24, lá no finalzinho da carta, quando o apóstolo escreve falando a eles e deles, dizendo assim: a todos aqueles que amam sinceramente a Jesus. Esse povo amava sinceramente a Jesus. Lembra dessa fase? Quando você foi atrás de crescer mais, quando você foi atrás de buscar mais conhecimento, você descobriu que a fé tinha consequências mais profundas, implicações maiores do que você imaginava, que Jesus queria ser o Senhor da sua vida, mas também da sua família, do seu lar, do seu emprego, do seu dinheiro, do seu tempo. E a sua fé cresce, você começa a entender um pouco mais a Deus. E à medida que você entende o seu amor, cresce por Ele e para Ele. É uma fase de amadurecimento. Nascimento, amadurecimento. Onde é que você está? Mas não para aí a história. 5 anos depois, Paulo escreve uma outra carta para o jovem pastor deste grupo. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo. Primeira carta de Paulo a Timóteo. Timóteo pastoreava aqueles irmãos. Versículos 3 e 4 de 1 Timóteo. Diz assim: quando eu estava de viagem rumo a Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé, desviando-se algumas pessoas, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo todavia nem o que dizem. Um novo estágio nessa história, uma nova fase se instala, e é a fase do enfraquecimento. Meus amados, a carta de Paulo a Timóteo fala a respeito de problemas com falsos profetas, falsos ensinadores, problemas de comportamento dos crentes, problemas com a fé não bíblica, problemas de tratamento com vários grupos, homens, mulheres, jovens, problemas com falta de uma vida piedosa. Vá para o capítulo 6, versículos 3 a 6. Timóteo,
1 Timóteo 6, 3-6. Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende. Esse tal mostra um interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras que resultam em inveja, brigas, difamações, suspeitas malignas e atritos constantes entre aqueles que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, mas não as coisas. Meus irmãos, nesta fase de enfraquecimento, busca-se novidades em vez de profundidade. Nesta fase de enfraquecimento, começa-se a se ocupar com fábulas, histórias, modismos, detalhes, ondas. Já ouviu-se muito a respeito da fé e por isso essa pessoa acha que sabe, mas ele apenas ouviu, nunca praticou. Ele acha que aprendeu, mesmo sem nunca ter vivido o que ouviu. Tem-se interesse cada vez maior por controvérsias, ignorando estranhamente as ordens básicas da palavra de Deus. Conhece aquele crente que briga por coisinha, briga por costumes, gostos, tradições, mas ninguém briga porque não estamos evangelizando e discipulando, e é uma ordem clara do Senhor Jesus para todos nós. Estranho? O servo, aquele servo da época do aprofundamento, o servo agora quer ser servido. A igreja que antes era o local que ele ia servir, agora é o local que ele quer ser servido. Não se é mais um combatente do bom combate da fé. Nos tornamos clientes exigentes dos profissionais da religião. Se esse lugar não produzir um bom serviço, eu mudo. Não gostei. Fui lá, mas mudou. Passa-se a amar cada vez mais os bens, o dinheiro, o lucro, mas a piedade, tão presente na fase do nascimento e do amadurecimento, a piedade não acompanha. Meus irmãos, o nosso país enriqueceu. Eu sei que estamos vivendo uma crise agora, mas vamos olhar dos 30 anos para cá, vamos olhar do tempo que eu conheci essa igreja aqui, nós todos enriquecemos, e isso não nos fez bem. Isso enfraqueceu-nos na fé, isso nos tornou mais egoístas, mais exigentes
e menos serviçais. A piedade, só a piedade, com alegria como fonte de lucro, conta outra. Ninguém busca a piedade como algo que deve ser desejado. Não se tem mais uma fé piedosa. Não se busca mais ser homens ou mulheres de Deus. Busca ser homens e mulheres de sucesso. Nós tornamos egoístas, orgulhosos, exigentes, e na verdade, como diz o texto, nada entendemos. Achamos, já ouvimos, mas a fé se mede pela prática da palavra e não pelo ouvir da palavra. Enfraquecemos. O resumo dessa fase está em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 21. A primeira parte diz assim: pois alguns se desviaram da fé. Nós continuamos religiosos, nós continuamos pessoas na nossa história, na nossa caminhada de fé, continuamos pessoas de igreja, mas a piedade ficou para trás. Viver como Deus, santidade, servir, amar, buscar o Senhor, fazer a obra do Senhor, ficou lá para trás. Será que sem perceber nós não estamos nessa fase? Irmãos, todo desvio, e aqui não é desvio doutrinário não, é desvio de fé, de vida, ele começa muito pequenininho, você não percebe. Já reparou? Todo desvio começa assim, vai abrindo, quando está assim é fácil de identificar, mas no início não. Será que nós não estamos nessa? Se aconteceu com aquele grupo em Éfeso, fundado por Paulo, ajudado por Priscila e Áquila, Apolo passou por lá também, Timóteo, meus irmãos, esse pessoal é muito melhor que o pastor Alexandre, muito melhor que o pastor Carlos, e todos os outros, e os crentes de Éfeso, muito melhor que vocês. Se aconteceu com eles, pode acontecer conosco. A grande característica da fase de enfraquecimento da fé é que eu tirei os olhos de Jesus e passei os olhos para mim. Jesus deixou de ser o centro da minha vida, o rumo da minha vida, para eu ser o centro. A igreja antes era o local aonde eu vou suprir o que Jesus quer. Hoje a igreja é o local aonde eu vou para que ela supra as minhas necessidades e desejos. É interessante que os antes líderes, pastores, membros, adultos, pais, mães, jovens, saudáveis, animados, maduros na fé, hoje estão enfraquecidos, olhando muito mais para os seus próprios interesses do que para os interesses do Senhor. Nascemos, amadurecemos, enfraquecemos.
Mas a história não acaba aí. Tem mais uma carta que foi escrita para Éfeso. Abre a sua Bíblia em Apocalipse. Apocalipse capítulo 2. Agora não mais o apóstolo Paulo, mas o apóstolo João. Passados 20 anos, o apóstolo João escreve àquele mesmo grupo de irmãos. Ou talvez a uma segunda geração, porque desde o início, desde o nascimento, amadurecimento, enfraquecimento, até essa fase agora, já tinham se passado mais ou menos uns 30 a 40 anos. Eu sei que tem gente aqui que está aqui há 30, 40 anos, mas tem gente aqui também que é a segunda, terceira geração. Essa carta foi escrita para esse pessoal. Apocalipse capítulo 2, versículos 2 a 4, diz assim. Deixa eu só ver como é que eu faço aqui. Estou aprendendo a mexer com esse negócio aqui. Alô, atenção. Isso é. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado o sofrimento por causa do meu nome e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isso: você abandonou o primeiro amor. Esses irmãos eram irmãos que tinham uma aparente vida cristã saudável. Era uma igreja, uma aparente pureza de doutrina e de vida. Tinha-se muito serviço para Deus, tinha-se muito zelo para as coisas de Deus, tinha-se muito passado. Sabe aqueles irmãos? Lembra quando não, quero saber, tu lembra? Quero saber, semana passada, o que eu fiz? Porque a caminhada cristã, se tem uma coisa que não dá para você ter crédito de poupança, é a caminhada cristã. A sua fé tem a ver com como é que você está hoje. Que bom que ontem você andou com Deus, mas o Senhor quer te encontrar hoje fiel. Não ontem, hoje. E esses irmãos tinham uma aparência, mas faltava amor a Deus. Faltava devoção a Deus. Faltava o principal. Eles haviam abandonado o primeiro amor. Eles haviam abandonado aquele amor que Paulo, 30 anos antes, havia falado bem. Paulo escreve assim: por isso também eu, lá em Efésios, tendo ouvido a fé que há entre vós e o amor. Aquele pessoal amava Jesus, mas amava, não ama mais. Não só enfraqueceu, mas agora adoeceu. E doente da fé, por definição, sabe fazer o quê? Reclamar. Mas fica deitado, já foi visitar doente? E aí, como é que está? Já viu o cara doente? Irmãos, esses irmãos estavam doentes na fé. Esses irmãos não tinham mais
a essência da fé. Eles tinham uma história, eles tinham uma aparência, eles tinham isso, mas faltava o amor a Deus, de Deus. Pureza doutrinária, irmãos, sem amor, é uma religiosidade capenga. Pureza de vida sem amor é legalismo. Trabalho, obra, evento sem amor por Deus é obrigação. Faltava o essencial que modifica todo o resto. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Será que estamos doentes, irmãos? Será que estamos doentes? Reclamões, egoístas, dói aqui. Aquele crente do pensa em mim, chore por mim. Não olhe para ele, pastor. Olhe para mim. Liga para mim. Doente. E o problema, a raiz do problema, não está na periferia de falta de estrutura, falta de programa, falta disso, falta daquilo. É a falta de amor a Jesus. Porque na sua caminhada de fé, a essência dá para você fazer sem programa de igreja. Dá para você fazer na sua casa a sua vida devocional com Deus, entre você e o Pai. Como é que anda? Não depende de pastor, não depende de igreja. O fazer discípulos, o evangelizar é ordem de Jesus. Não precisa ter um departamento, faz você. Amar o próximo, o inimigo, é ordem de Jesus. Quanta coisa é essencial e o doente não faz, porque ele está a ver o acessório. Meus amados, o nosso Senhor quer as nossas cabeças, nosso pensar, quer as nossas mãos, o nosso servir, quer as nossas pernas, o nosso ir, mas o Senhor quer principalmente o nosso coração. E quando o nosso coração não está mais no Senhor, mas o coração está em nós, nada vai nos agradar. Nascimento, amadurecimento, enfraquecimento, adoecimento. Onde é que você está? Você está caminhando aonde? Não, por favor, não pensa assim, ai pastor, que bênção de pregação, o irmão fulano está precisando ouvir isso. Não estou pregando para o irmão fulano, estou pregando para você, meu querido, para mim. Onde é que nós estamos aqui nessa caminhada? Todos nós estamos indo de uma fase para outra. Podemos ir, podemos voltar. A pergunta é: se eu estou na fase de doente, como é que eu faço? Primeira geração, pessoal da minha idade para cima, escuta aqui. O que aconteceu com o nosso amor a Jesus? Não temos mais aquela energia, mas entusiasmo não depende de energia. Amar a Jesus não depende. Segunda geração, galera, presta atenção. Onde é que está o amor a Jesus? Não é popular mais, não faz parte, é essencial.
que eu faço? Tem alguma coisa que eu posso fazer? Pastor, evidentemente eu estou para esse lado de cá. Tem. Apocalipse 2:5 diz assim: lembra de onde você caiu. Lembra onde é que tudo começou. Se arrepende, muda, reconhece, humilhe-se e volte à prática das primeiras obras. 3 passos: lembrar, arrepender, mudar de direção, mudar de atitude e voltar à essência do amor maduro. Igreja Evangélica Convencional do Ipiranga. Vamos parar um pouquinho agora. Eu quero pedir que você feche os seus olhos. E eu quero que diante de Deus você ore e pense aonde é que você está. O que você precisa fazer? Onde é que você deixou o Senhor? Lembra. Cadê aquele amor a Jesus? Confesse ao Senhor. Se arrepende. Volte para Jesus. A igreja não pode substituir o relacionamento que você tem com Jesus. A igreja está aqui para te ajudar, mas o principal é Jesus. Ame ao Senhor de maneira madura, prática. Ore a Deus. Pense como é que você pode mudar. Senhor Deus e Pai, eu entrego a vida desses irmãos nas tuas mãos, pedindo que o Senhor com bondade mostre a cada um como voltar ao primeiro amor. Não queremos que a nossa história, ó Deus, termine como aqueles que abandonaram a Jesus, mesmo na igreja, mas abandonaram a Jesus. Ajuda-nos, guia-nos, incomoda-nos se necessário for. No nome de Jesus eu peço. Amém.